O círculo indiferente. Que alívio, que felicidade, que bênção inconcebível para a alma quando, depois de passar por todos os círculos próprios para sua expiação, chega enfim até aqui. Isso permite ter uma ideia do grau de sofrimentos anteriores e parece uma graça quando não sente mais nada. Enaltece este círculo, como um sobrevivente naufragado saúda a ilha salvadora. É um círculo no qual não se sofre, mas espera. E embora não se saiba quanto tempo a espera vai durar, não se sofre por esse motivo. Algumas almas ficarão aqui enquanto, pode-se dizer, não descansarão depois dos tormentos passados e adquirirão forças para entrarem no primeiro círculo do céu. As almas de outras pessoas, tendo cumprido seu castigo, esperam aqui sem sofrer até que alguém na terra repare o que elas destruíram ou negligenciaram em suas vidas. Por exemplo, há aqui padres que celebravam a Santa Missa com negligência e distraidamente. Eles estão esperando até que alguém na terra a celebre piedosamente pelas suas almas de padres desleixados. Estão aqui também aqueles que durante a vida juntaram patrimônio à custa da injustiça e de lágrimas humanas. Até que alguém não repare o mal que praticaram, ou se isso for impossível, na intenção dos culpados, não pratique um ato de caridade equivalente ao mal cometido naquele tempo. As almas de tais pessoas passarão para o próximo círculo somente quando na terra cessarem todas as consequências de seus erros. As almas dos escritores que escreviam obras contrárias às leis de Deus esperarão aqui até que alguém na terra não retome as suas inspirações e as use para a glória de Deus. Entretanto, tal ação expiatória pode ocorrer pela direta permissão de Deus e unicamente do círculo indiferente. Às vezes, tais almas em espera podem ser levadas mais acima pela oração fervorosa, repleta de renúncias e boas obras dos viventes, que com plena consciência e especificamente por determinada alma oferecem estas doações. Neste círculo também estão as almas a quem Deus abreviou o tormento nos círculos anteriores pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, orações dos seus padroeiros ou boas obras de pessoas vivas. Com isso, a qualidade de punição foi-lhes alterada da mais breve e dolorosa para a mais longa e mais suave. Nesta permanecerão até a sua completa purificação e amadurecimento, que lhes permita passar para o primeiro círculo do céu, ou seja, o círculo de conhecimento. A alma que ganhou tal indulto percebe e conhece perfeitamente tudo o que ainda tinha para redimir e que foi perdoado, sem nenhum mérito seu. Embora não viva mais tormentos, a própria percepção do que ainda a esperava e do que ela foi preservada leva à gratidão aqueles que lhe ajudaram pela oração a libertar-se antes do tempo. Há pessoas que acreditam que se alguém fizer uma boa confissão, logo após a morte entra no reino dos céus. No entanto, estão errados. O purgatório é um lugar não só de purificação, mas também de amadurecimento para aqueles que, por negligência ou desconsideração das luzes interiores, não se desenvolveram espiritualmente. Tais pessoas têm de começar seu desenvolvimento no purgatório e sofrer até que desenvolvam a capacidade de compreender, ou seja, vivenciar o momento culminante de felicidade determinado desde séculos pelo bom Deus. Não queriam amadurecer durante a vida, então têm de amadurecer após a morte, suportando os tormentos durante séculos. Por esta razão, as pessoas boas, generosas, ativistas filantrópicos, nobres idealistas e outros, se as suas ações não forem motivadas principalmente pelo amor de Deus, então, apesar de numerosas e grandes coisas feitas por outras razões, terão de aprender no purgatório primeiramente a amar a Deus e só então será-lhes dado a vê-lo. A base do julgamento não será apenas aquilo que a pessoa fez bem ou mal, mas também se cumpriu todo o bem que podia ter feito durante a vida.
Tudo, portanto, o que faltar ao máximo das exigências de Deus, de acordo com as capacidades da alma, e tudo o que exceder o máximo de tolerância de Deus, de acordo com as fraquezas da carne, a alma tem de reparar ou aperfeiçoar pelo sofrimento no purgatório. Pouquíssimas almas evitarão o purgatório, embora cada uma poderia evitar se durante a vida quisessem compreender claramente que cada pecado, mesmo o menor, tem de ser conscientemente reparado aqui na terra ou após a vida. O sofrimento durante a vida, aceito com boa vontade, ou a humilde e confiante submissão à vontade de Deus, são as mais privilegiadas formas e o ideal meio de penitência pelas infidelidades às suas leis para alcançar a felicidade após a morte. O sofrimento expiatório aceito durante a vida é uma prova de nossa boa vontade, e por isso Deus, na sua generosidade, pelo mesmo pecado, exige a reparação mais leve e mais curta do que teria exigido no purgatório. Pode-se fazer uma comparação com a balança decimal. Quem quer expiar as culpas durante a vida, coloca até mesmo os pequenos pesos de um lado e eles superarão os muitos maiores do outro lado. Da mesma forma, até um pequeno mérito na terra, após a morte, tem um valor 10 vezes maior. Na mesma balança decimal, no entanto, Deus pesa também a culpa humana. Por cada pecado não reparado aqui, lá será necessário colocar na balança uma punição muito maior para compensar, pois quem adiar a penitência até o sofrimento obrigatório no purgatório não será beneficiado de nenhum alívio da misericórdia divina. Quão maravilhosamente grande é o poder do sofrimento conscientemente aceito e oferecido a Deus! Como bem entendem isso depois da morte todos aqueles que, mesmo na paixão salvadora de Deus homem e no martírio dos seus seguidores, só viram uma loucura mística. Na opinião de alguns, a elevação do sofrimento à dignidade de mérito é apenas uma invenção genial de um nobre revolucionário de Nazaré que, levado pela dor para adoçar algo que não se podia evitar, persuadiu as mentes não esclarecidas dos pobres com a ilusória fé numa recompensa, se suportarem pacientemente o sofrimento temporal. Na sua opinião, uma promessa de algo que só seria se cumprido após a morte, impunentemente poderia ser lançada ao mundo. Aonde então depois buscá-la? O quanto ficarão surpresos e apavorados tais pensadores quando se depararem cara a cara com a justiça daquele que sabe cobrar o respeito às suas promessas. As almas do purgatório não podem fazer nada por si mesmas, a não ser sofrer. O sofrimento é a sua única oração, o único trabalho e, finalmente, a única maneira para se aproximarem do objetivo.